Bem, vamos continuar então o nosso catecismo. Opa! Amassou, mas não caiu, até rasgou. Né? Pronto. Sim, capítulo 9, do 8º artigo do Credo, que nos ensina o 8º artigo do Credo, que creio no Espírito Santo. O 8º artigo do Credo ensina-nos que existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que ele é Deus eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, como Pai e o Filho. De quem procede o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como de um só princípio, por via de vontade e de amor. Se o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, parece que o Pai e o Filho existem antes do Espírito Santo. Como então se diz que são eternas as três pessoas divinas? Alguém é muito curioso aqui, né? Umas perguntinhas, né? Disse que são eternas todas as três pessoas divinas, porque o Pai gerou ao Filho desde toda a eternidade, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo também desde toda a eternidade. Porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade se designa particularmente com o nome de Espírito Santo. Designa-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade particularmente com o nome de Espírito Santo, porque procede do Pai e do Filho por meio de expiração e de amor. Que obra se atribui especialmente ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo se atribui especialmente a santificação das almas. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida. O Pai e o Filho santificam-se também como o Pai e o Filho santificam-nos também como o Espírito Santo? Sim, todas as três pessoas divinas nos santificam igualmente. Se é assim, por que se atribui em particular ao Espírito Santo a santificação das almas? Se atribui em particular ao Espírito Santo a santificação das almas, porque é obra de amor, e as obras de amor se atribuem ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, isso é, 50 dias depois da ressurreição de Jesus e 10 dias depois da sua ascensão. Onde ficaram os apóstolos os 10 dias antes da festa de Pentecostes? Os apóstolos ficaram reunidos no cenáculo, em companhia da Virgem Maria e dos outros discípulos, e perseveraram na oração, esperando o Espírito Santo que Jesus havia prometido, da onde surge então a primeira novena, né? A primeira novena, mãe de todas as novenas, é a novena de Pentecostes, justamente porque eles ficaram ali os 10 dias, 9 dias, esperando então a vinda do Espírito Santo, e no 10º dia então veio o Espírito Santo sobre todos eles em forma de línguas de fogo. Quais foram os efeitos que o Espírito Santo produziu nos apóstolos? O Espírito Santo confirmou na fé os apóstolos, encheu-os de luzes, de forças, de caridade e da abundância de todos os seus dons. Foi enviado o Espírito Santo só aos apóstolos? O Espírito Santo foi enviado a toda a igreja e a todas as almas fiéis. Que opera o Espírito Santo na igreja? O Espírito Santo, como a alma no corpo, vivifica a igreja com sua graça e com os seus dons. Estabelece nela o reino da verdade e do amor e assiste-a, a fim de que oriente seus filhos com firmeza no caminho do céu. Gente, é assim, na verdade, a gente precisa entender o seguinte... muitas coisas são mistérios da fé, são coisas que você precisa crer, mas que você não vai conseguir uma explicação assim 100%, porque nós somos muito miseráveis e muito reduzidos na nossa capacidade de entendimento. Não é possível que a gente consiga entender Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo da Santíssima Trindade na plenitude da forma como somos limitados. Será que quando a gente estiver no céu a gente vai conseguir entender melhor? Olha, não sei, a gente vai ver quando estiver lá, quem for primeiro, se der, volta e conta para nós, né? A gente só vai saber disso quando nós estivermos perto do Senhor, mas eu tenho uma leve impressão que quando nós chegarmos no céu as perguntas vão se acabar, porque quem quer entender o que é agora, se a gente está na alegria eterna de estar com o Senhor para sempre, né? Então, a gente vai ficar fazendo aquele monte de pergunta, feito aluninho que fica perguntando, né? Aqueles alunos que enchem a gente de pergunta, né? Alguns até querendo testar a gente. Não, a gente, na verdade, vai ter, assim,
um grande amor por nosso Senhor maior ainda, e teremos então claramente a comunhão com o Senhor, estaremos em comunhão com os anjos e santos, cantando glória ao Senhor, dando glória a Ele eternamente. Então acho que ninguém vai se preocupar nessa hora de dizer, eu tinha uma pergunta, porque não vai haver necessidade. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tenta entender da forma como é possível, como a Santa Igreja nos ensina, aqui no caso, claro, Catecismo Maior de São Pio X resumido, mas é suficiente, gente. Na verdade, se você quer saber um pouquinho mais, daí tem o Catecismo, antes era verde, agora fizeram vermelho, não sei porquê, mas meio vinho a capa, que é o Catecismo do Concílio de Trento. E daí tem também o Catecismo amarelo, para você se aprofundar mais ainda. Mas assim, tem que ter um pouco de cuidado, porque tem gente que quer se aprofundar. Tudo bem, saber não ocupa espaço, mas começa a ser problema quando você tem um objetivo só de saber, só de saciar a curiosidade e não de viver o Evangelho, viver a fé e viver a missão que você tem para realizar. Aí nem conversão, por um lado, e por outro lado, nem muito menos assim, um conhecimento útil, porque se você sabe, mas você não usa, não adiantou nada. Então a gente vai aprendendo e vai colocando em prática e vamos caminhando. É assim a estrada do Senhor. A gente morre aprendendo, né? Não existe ninguém que fala assim, na hora de morrer, fala, agora eu sei tudo que tinha para saber. Não tem. Não existe ninguém nesse mundo que tenha falado isso, porque não existe. Quanto mais você vai se aproximando, mais se aprofundando no caminho do Senhor, mais você vai vendo o quanto você sabe pouco, por mais que você já saiba, mas sempre vai ser pouco frente a Deus que é infinito, tá certo? Então, é assim, até eu falo às vezes, né, que me espanta o tanto de pergunta que as pessoas faziam a ponto de ser colocado aqui, respondido no Catecismo Maior de São Pio X, né? É espantoso, assim, mas é que o ataque contra a igreja foi muito grande, né? O ataque contra a igreja era grande, o pessoal perguntava muito já para tentar pegar alguma incoerência, para tentar, assim, semear dúvida na fé, e olha aí, né, aquelas coisas. Então tá, a igreja tem resposta para tudo, até onde ela pode, ela responde. Quando ela, de repente, através da teologia, não conseguiu responder, ela vai dizer, isso é mistério da fé, porque nós temos o mistério da fé mesmo, e não é possível entender, isso não foi revelado, mas a Santa Igreja colocou como mistério da fé. Aí acredita quem está na igreja, quem não está na igreja não acredita, e quem está na igreja acha que está na igreja, e a que não acredita também não está na igreja, porque uma vez que você assim assume ser católico é seguir o Cristo, mas ser católico também é aceitado que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos ensina, ou isso ou então não se é católico, tá certo? Não tem como, não tem um meio termo, tá certo, gente?